Nós, alunos da Faculdade de Fisioterapia da PUC, vamos apresentar nosso trabalho de conclusão de curso pela Faculdade de Fisioterapia. Meu nome é Luiz Eduardo Marcondes da Costa Issa e meu companheiro e colega de sala é o Felipe Lopes Danutel. O nosso tema foi a atuação da fisioterapia nas disfunções do complexo do ombro em atletas overhead, decorrentes da discinesia escapular. E nosso orientador temático foi o professor Milton Cera, e nossos orientadores metodológicos foram o professor Jairo Ferrandin e o professor Hugo Alan Matos. A gente tem que entender que na sociedade atual, o aumento da prática de esportes overhead entre a população está numa crescente. Mas a pergunta é, o que são esportes overheads? Exemplos de esportes overhead são o vôlei, o tênis, o basquete, o handball, o beisebol, que são esportes caracterizados por movimentos do membro superior acima da cabeça, ou seja, over, acima, cabeça, head. E devido a essa grande amplitude de movimento durante a sua prática esportiva, possuem alto índice de lesões. A discinesia escapular está associada a diferentes lesões do complexo do ombro nos atletas overhead, devido a essa grande amplitude de movimento que os esportistas demandam na prática física, e podem ser identificadas entre 50% a 100% dos casos de lesões do complexo do ombro. A gente tem que entender que o movimento e o ritmo escapular podem interferir nos padrões de movimento da articulação glenohumeral, pois estudos estão dentro do complexo do ombro. O padrão de movimento da escápula anormal pode ser fator de risco para o aparecimento das disfunções do complexo do ombro. E esse padrão de movimento anormal é chamado de discinesia escapular, que é o tema do nosso trabalho. Dessa forma, a partir da discinesia, podem surgir diferentes etiologias para o aparecimento de disfunções na glenohumeral, na escápula torácica, na cromoclavicular. E existe devido ao alto índice de praticantes dos esportes overhead e o elevado número de fatores de risco para esses tipos de disfunções, parte-se do pressuposto que a discinesia escapular possui um alto índice de contribuição para o aparecimento de lesões do complexo do ombro em atletas overhead, e que o fisioterapeuta, o tratamento conservador, se enquadram como principal profissional e principal meio de reabilitação para esses casos. A metodologia do nosso trabalho foi feita a partir de uma revisão integrativa nas bases de dados PubMed, Pedro, que é Physiotherapy Evidence Database, Scientific Electronic Library Online, famoso Cielo, literatura latino-americana e do Caribe em Ciências da Saúde, Lilacs e Cochrane. Os descritores que eu e minha dupla utilizamos para a formulação desse trabalho foram pesquisados na língua inglesa, portuguesa e espanhola, sendo atletas overhead athletes, atletas de Ariba, de cinesia escapular e scapular dyskinesis. Para a inclusão de artigos no nosso trabalho, a gente usou os seguintes critérios. Artigos produzidos entre os anos de 2010 a 2020, na língua inglesa, portuguesa e espanhola, com periódicos acima do QALYS B1, foram incluídos. No entanto, necessitariam justificar a discinesia escapular como fator de risco para as disfunções do complexo do ombro em atletas, assim como falar do tratamento conservador para tal disfunções. Esses são os critérios de inclusão. Como critérios de exclusão, artigos repetidos ou duplicados nas bases de dados, artigos que não correspondiam ao tema proposto e que foram publicados fora dos anos propostos foram excluídos. Dessa forma, foram encontrados, a princípio, 2.055 artigos, e que, após a utilização dos critérios de inclusão e exclusão, foram excluídos 1.889 artigos. A partir desses, sobraram 166 artigos, no qual foi realizada uma leitura completa, a fim de verificar a qualidade das informações, e, ao final, foram incluídos apenas 5 artigos para a formulação desse estudo. Bom, como foi dito anteriormente, né, na parte metodológica, nós encontramos nas bases de dados 2.055 artigos, onde fizemos uma breve leitura de seus resumos para ver se encaixava corretamente no nosso tema e com a abordagem que nós gostaríamos de ter nos nossos trabalhos para poder chegar na nossa conclusão.
e foram excluídos 1.889 artigos, sendo incluídos 166 artigos. Após fizermos uma leitura detalhada, excluímos mais 156 artigos que não estavam de acordo com as nossas metodologias, com os nossos critérios, e após isso sobraram 10 artigos. E também após uma outra aplicação de critérios de inclusão e exclusão, sendo assim uma leitura bem completa e uma análise bem a fundo dos 10 artigos finais, ficamos pré-finais, né? Ficamos com 5 artigos aonde estudamos a fundo e aonde apresentamos nesse trabalho que estamos apresentando. Aqui está a nossa tabela de base de dados, a triagem dos nossos artigos, sendo 18 artigos do Lilacs e o total excluído. O Pedro encontramos 38 e a sua totalidade excluída. Cochrane encontramos 156 artigos e também sua totalidade excluída. O PubMed, que encontramos 1.798 artigos e pudemos excluir 1.793, sobrando 5 artigos. E o Cielo, que encontramos 45 artigos e excluímos sua totalidade também. Bom, os resultados dos artigos finais foram esse: o Kibler e o Ciacia, do Qualis A2, de origem dos Estados Unidos, ele foi incluído, sendo uma revisão integrativa. Hickey et al., tendo um Qualis A1, ele é um artigo de origem australiana e ele também foi incluído, sendo uma meta-análise. O Saini, o Sa e o Kurtz é um artigo de Qualis A2, sendo de origem americana. Ele também foi incluído no nosso trabalho e ele é uma revisão integrativa. O Moura et al. Também tem o Qualis A1, ele é um artigo brasileiro, também foi incluído e ele é um estudo de caso. E o Kramer e o Nassipani é um Qualis A1, um artigo americano também, ele também foi incluído e ele é um relato de caso. Lembrando sempre que seguimos todos os nossos critérios de inclusão e exclusão para selecionar esses artigos, e todos os artigos selecionados, eles apresentam o que nós desejamos como objetivo do nosso trabalho de revisão. Bom, vamos começar a aprofundar os resultados de cada artigo, aonde Kibler e Ciacia, eles trazem uma possível relação da discinesia escapular com disfunções no complexo do ombro em atletas overhead, e eles relacionam principalmente a discinesia escapular aliada com lesões labrais, com lesões de instabilidade glenohumeral, com a síndrome do impacto e também com lesões do manguito rotador. E ele adotou 3 diferentes cenários de reabilitação para os atletas de esportes overhead. E esses 3 cenários, eles foram baseados em exercícios de postura e movimento, eles foram baseados também na facilitação do movimento escapular, também nos exercícios de cadeia cinética fechada e atividades de reabilitação também suplementar, né? Foram utilizados. E o condicionamento suplementar também foi usado nesses critérios, né? Nesses 3 cenários diferentes. Dessa forma, teve esse manejo da escápula, né? Com esses cenários de reabilitação, pudemos chegar à compreensão que a discinesia escapular ela tem uma melhora, né? Relacionada às patologias do ombro nesse atleta overhead. Agora falando do Saini, do Sa e do Kurtz, eles relacionaram a discinesia com disfunções do complexo do ombro, porém com lesões labrais. Mostra uma reabilitação conservadora, e essa reabilitação conservadora ela consiste na identificação do desarranjo da cadeia cinética, né, onde está gerando uma estabilidade da musculatura central, e seguindo também com os exercícios de força para a musculatura periescapular. E o do manguito rotador também. Então, são exercícios de força para o manguito e para a musculatura periescapular. Foram também abordados exercícios de mobilidade e terminando também com os exercícios gerais para aumentar a força muscular e para aumentar também sua resistência, sendo assim, dando uma reabilitação completa para esses atletas. E o que podemos concluir é que com o reconhecimento precoce
E com o tratamento precoce da discinesia escapular, temos um prognóstico favorável e o tratamento conservador por meio da fisioterapia resulta na melhora dos pacientes que foram usados como pessoas que fizeram parte desse trabalho, dessa reabilitação, desculpa. Bom, agora vamos falar de Hickey et al., que ele tem como, no estudo que ele fez, o objetivo de determinar se a discinesia escapular aumenta o risco, de gerar dor no ombro em atletas assintomáticos. E o resultado que ele teve é que 43% dos atletas, né, nessa revisão, ele chegou a esse resultado de 43% dos atletas com discinesia escapular têm risco de possuírem dor no complexo do ombro. Agora falando um pouco de Moura, Moura et al., segundo o seu estudo de caso, ele demonstrou que a partir de uma descrição de um programa de reabilitação, é possível corrigir a discinesia escapular em atletas com síndrome de dor subacromial. Então, esses atletas eles deveriam ter como critério para entrar nesse estudo, não só a discinesia escapular, mas aliada com com a síndrome de dor subacromial. Ele foi feito um estudo com 4 atletas amadores, portadores da síndrome da dor subacromial e também da discinesia escapular, evidenciada onde cada um foi avaliado na primeira semana e após 6 semanas de tratamento. E esse estudo ele foi dividido em 3 partes, em 3 fases, desculpa. A fase 1, ela consistiu no controle da dor e a recuperação da amplitude de movimento e também da educação do controle escapular, né, a parte mais de propriocepção da escápula e seus movimentos. Na fase 2, o objetivo ele foi de fortalecimento muscular da região e dar início ao tratamento sensório-motor, que também é a parte que se refere à parte proprioceptiva do tratamento. Focando, além dessa parte proprioceptiva, sensório-motora, ela focou bastante no alinhamento da escápula e da sua estabilização. Lembrando que um bom alinhamento da cintura escapular, ela evita a discinesia escapular. Então, essa foi uma abordagem principal dessa fase. E na fase 3, os autores deram a continuação do progresso, né, do treinamento sensório-motor, focando, né, no treinamento sensório-motor, e também eles deram a continuidade no alinhamento da escápula, né, e na estabilização, como foi dito também na fase 2. E ao longo das 6 semanas, esses indivíduos eles apresentaram uma diminuição do quadro álgico e um aumento na amplitude de movimento e da força muscular. E isso resultou na melhora do desempenho esportivo de todos os atletas que participaram desse estudo. Agora falando um pouquinho sobre Kramer e Nassipani, em seu relato de caso teve como objetivo propor uma avaliação de tratamento para disfunção escapular em um atleta de arremesso de 16 anos. Esse atleta de arremesso, ele tinha 16 anos, muito esportivo, e realizava a prática do beisebol e do esporte, mas o relato das dores nas costas foi durante a temporada de beisebol. Então, o tratamento ele consistiu em terapia de liberação posicional, aliada com estabilização neuromuscular reflexiva, em conjunto com algumas modalidades de terapias tradicionais da fisioterapia. Inicialmente, esse tratamento ele visava uma diminuição da dor e um relaxamento das estruturas moles. Aí, seguindo isso, reestruturações de padrões funcionais da escápula, utilizando a estabilização neuromuscular reflexiva. Os achados desse tratamento com esse atleta foram muito positivos, quando se relatou uma melhora e uma rápida volta do atleta, né, no seu esporte, que, para ser bem específico, ele retornou ao esporte após a intervenção, depois de uma semana sem relatar dores. E também, como conclusão e como achado deste artigo, podemos analisar que a estabilização neuromuscular reflexiva, aliada às modalidades de terapias tradicionais, elas são
terapias efetivas na reabilitação do atleta para que ele retorne o mais rápido possível ao seu gesto esportivo, seja num treino ou seja numa prática de um campeonato ou algo do tipo. Aqui as referências.